Olá, tudo bem? Estamos aqui voltando com os nossos encontros. Neste semestre faremos 2 encontros mensais, e esperamos que vocês nos acompanhem, né, nos diversos diálogos, com os diversos temas, em relação à nossa existência, principalmente nessa etapa da velhice, né? E a gente inicia hoje com o tema gerações, né? Como eu sempre gosto de falar, né, porque tem muita gente que não nos conhece ainda, só dizer que o Portal do Envelhecimento e Longe Viver, ele tem um site onde nós publicamos diariamente uma matéria. Temos a nossa editora segmentada na área do envelhecimento e, mais recentemente, temos também a nossa revista Longe Viver online, de acesso livre, e, mais recentemente, o Espaço Longe Viver, que é um espaço de formação, hoje na modalidade remota, com cursos de curta duração. Né? Então, esperamos todos vocês que nos visitem e nos conheçam, né? Hoje estamos aqui para um primeiro bate-papo, uma roda de conversa, né, entre amigos, né, o José Carlos Firrino e a Cláudia Soares de Oliveira, grandes amigos, estivemos juntos, né, acho que em 2012 ou 2011, né, que fizemos um curso de especialização em programas intergeracionais na Universidade de Granada, e esse é um tema que a gente gosta muito, né? Então, e a gente também procura estudar e procura aí estar falando, porque a gente acredita que, de fato, colocar as gerações em relação é o que vai dar sustentabilidade à nossa longevidade, né? E para a gente, então, começar a conversar com vocês, eu convido o Zé, né? A gente chama carinhosamente de Zé, né? Que é um grande estudioso dessa temática, fez o seu mestrado, o seu doutorado, aprofundando essa temática, também implantou programas nessa área no SESC, né? Então, para que ele nos conte um pouco, né, Zé, quando foi, né, que essa temática das gerações começou a ser estudada, né? Porque é algo bem novo, né? Então, conta um pouco para a gente esse histórico, até para a gente saber e as pessoas terem uma noção do que é que se está falando quando a gente está chamando, né, a atenção para essa live sobre os encontros ou desencontros entre as gerações. Você pode nos contar? Com prazer, antes de mais nada, boa tarde para você, Beltrina, Cláudia, grandes amigas, grandes companheiras de estudos da intergeracionalidade. Um prazer grande estar aqui. Claro, um prazer enorme também falar sobre essa questão das gerações, já que ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E assim, se a gente, então, pensar nessa questão, e querendo saber como tudo começou, bom, o ser humano, ele é um ser gregário, né? Então, a vida em família, a vida em comunidade, começa com milhões de anos atrás, né, quando a gente desceu das árvores nas savanas africanas, e, enfim, a família humana é algo muito pré-histórico, vamos dizer assim. Mas, assim, do ponto de vista da história, nós temos alguns exemplos de preocupação com a questão das gerações, sobretudo com a questão da transmissão das tradições através das gerações, na Bíblia, Velho Testamento, Gênesis, para quem já teve a curiosidade de ler, são páginas e páginas e páginas e mais páginas, começando com Adão e Eva, e depois, assim, depois de um certo tempo, a gente já não sabe mais quem é filho de quem, porque é uma genealogia longa, detalhada sobre a questão
das transmissões entre gerações no âmbito das famílias e das comunidades. Nós temos também muitas menções relativas a gerações na mitologia grega, né? Tudo começa lá com Urano, deus do céu, e com a Gaia, Mãe Terra, que geram o Cronos, né, deus do tempo, que não permite que os filhos sobrevivam, então ele passa a comer os filhos, mas Zeus escapa dessa e se torna o deus dos deuses. E aí tem toda também uma sequência e tudo mais. Os antigos filósofos gregos e romanos também abordaram muito essa questão das gerações, principalmente porque eles eram velhos e eles criticavam desde aquela época a juventude, né? Velhos, assim, até certo ponto, porque, no final das contas, a longevidade naquela época não era tão alta, tão extensa quanto a que nós temos hoje, mas eram velhos e reclamavam do comportamento da juventude. Com exceção do Sócrates, ele também criticava a juventude, mas ele respeitava muito os jovens, e foi justamente pela acusação de corromper a juventude que ele foi obrigado a tomar cicuta, tomar veneno, porque ele não voltou um minuto atrás das suas próprias convicções. Ele não aceitou e preferiu, então, essa sentença, né? Essa sentença. Aí tivemos um longo período na Idade Média, onde, em função do obscurantismo, não se discutia muita coisa, não se aprofundava muita coisa, e essa questão. Mas a curiosidade na Idade Média é que eles não tinham uma noção muito clara sobre gerações, né? Philippe Arrhier, no livro dele, História da Família e da Criança, cita que em documentos de colégios encontraram, por exemplo, elogios a um bonus puer, uma boa criança, que tinha 15 anos. E outra referência a um Optimus Adolescens, um ótimo adolescente que tinha 12 anos. Então, eles misturavam um pouco até as próprias denominações de criança e adolescente, né? Aí, quando a gente passa para o início da modernidade, sobretudo a partir do século XIX, os primeiros pensadores começam a querer entender melhor o fenômeno das gerações, né? Com Augusto Comte e outros todos. De meados do século XIX para cá, depois, ao longo do século XX, prossegue, então, todos esses estudos, né, já na nossa sociedade moderna. Então, eu quis assim, apenas fazer um preâmbulo, né, para dizer como a questão antiga... o próprio conflito de gerações, né, como eu disse, se os filósofos gregos reclamavam dos jovens da desobediência, do comportamento inadequado, a gente já percebe aí a presença dessa questão do conflito de gerações. E aí também, eu sempre dou um contraponto. Eu cheguei a pesquisar vários dicionários em português e em outros idiomas para ver o que eles consideravam como sinônimo de conflito. Gente, é impressionante. Eles só mostram o lado negativo do conflito, que é guerra, que é briga, que é quebra-pau, hostilidade, tudo isso. Mas esquecem, né, o lado luminoso, virtuoso do conflito, que é a partir desse conflito entre mais velhos e mais novos que há a possibilidade de se aproveitar o que tem de bom a tradição, a experiência dos mais velhos, com a capacidade criativa e de inovação da juventude, né? Então, a gente depende muito dessa combinação para ter uma sociedade melhor, uma sociedade de melhor qualidade, né, para os seres humanos. Uhum. Então, acho que era isso aí, porque depois a gente já começa a entrar, por exemplo, nos anos 60, né, a eclosão, né, da juventude protestando, né, isso, contra a guerra do Vietnã, fundando o movimento hippie, protestando nas ruas de Paris contra o sistema educacional, na Primavera de Praga, contra a União Soviética na Tchecoslováquia,
contra as ditaduras militares, né, nos anos 60, no Brasil, o movimento estudantil. Tive, inclusive, a oportunidade de participar disso tudo, enfim. Então, nós temos, hoje, os chamados baby boomers, que são os caras que estavam lá protestando nos anos 60. E hoje temos uma outra geração, e aí, então, nessa nossa conversa, a gente pode tentar comparar, né, a juventude dos anos 60 com a juventude de hoje. Quais são as diferenças e quais são as semelhanças? Porque há uma sopa de letras, né? Baby Boomer que escapa, né? Mas antes de Baby Boomer, você tem uma nomenclatura que é a geração silenciosa, ou a geração dos veteranos, né? Que antecede o pessoal que nasceu em 1920 e pouco, né? Depois você tem a geração X, Y, né? Z, e agora se fala da geração beta, né? Então, para a gente entender todas essas sopas de letras, né, que nós temos aí, que acabam nos classificando, né, em termos de geração, né, eu gostaria de ouvir tanto você e a Cláudia sobre como essas tantas transformações culturais, né, que você começou aí a falar, né, elas acabam alterando, né, essas relações entre as gerações, seja na família, no mundo do trabalho, na escola. Claro que você foi bem longe, né, Zé? Você foi lá na Bíblia, né? Mas vamos trazer um pouco para nós aqui, né? Como é que essas transformações que a gente vem vivendo de 50 anos para cá, muito intensas, né? Como essas alterações acabam, digamos, ou nos desencontrando ou possibilitando encontros entre as gerações. Eu acho que você e a Cláudia pode... E aí, nessa, claro, a gente vai estar comparando as gerações. Os velhos de ontem são melhores que os de hoje, né? Os de hoje serão piores que os de amanhã. Eu acho que é isso um pouco que a gente vai discutir aqui. Perfeito. Tá? Então, você pode, Cláudia, se quiser falar, ou Zé. Cláudia. Vamos lá. Então, primeiro, boa tarde, um prazer enorme estar aqui mais uma vez, numa live do portal, e hoje estar falando aqui com os meus queridos e sobre esse tema, né? Eu não tenho pesquisado a fundo, depois da nossa especialização lá em Granada, não me aprofundo tanto como o Ferrinho, né? Mas a minha questão passa aí pelos encontros e como a gente vai potencializar a vida. Então, essa questão das gerações e da intergeracionalidade é um tema que passa pelos meus estudos. E aí, só falando aqui, né, pelo que o Ferrinho trouxe, dessas questões, e que vem lá da antiguidade, eu acho que se a gente for puxar um pouquinho para cá, né, quando você fala que teve um momento, aí a Idade Média, a gente não se pensavam, né, nessas diferenças, eu acho que a referência era o adulto só, né, não sabia nem quem era a criança, muito menos adolescente. As vestimentas já mostravam isso, né? E depois a gente começa a se preocupar. Eu penso o quanto que essa mudança que a gente foi tendo politicamente, né? Se a gente pensar na sociedade disciplinar e na sociedade de controle, a importância também, né? Por que a gente estuda e dá mais importância para essas questões, porque também essas divisões passam a ser colocadas e estudadas, a gente começa a ser colocado em caixinhas, como você falou também, Beltrina, a questão dessa sopa de letras, porque, logicamente, a gente tem as diferenças, né? Tem transformações que vão trazer diferenças muito grandes. Por um outro lado, eu acho que gera algumas aproximações que a gente vai ver depois, mas tem isso de poder controlar e disciplinar melhor também as pessoas, né?
esse modelo de sociedade que a gente vai construindo, isso vai ficando importante. E o cuidado que a gente tem que ter quando falar nessas diferenças entre gerações. Eu também queria colocar esse viés para a gente poder discutir aí. Perfeito, muito bem lembrado, viu, Cláudia? Muito bem colocado. Eu queria falar um pouco sobre isso, detalhando melhor essa nova nomenclatura criada principalmente pelos profissionais de RH, principalmente para os consultores, pelos consultores de empresa, não é? Porque, de fato, as grandes empresas perceberam a importância de se cuidar das relações entre seus funcionários como um fator muito importante de incremento do capital, da lucratividade, não é? Da empresa, enfim, do bom funcionamento da empresa. E aí, em que pese essa questão do controle, e aí a Cláudia tem toda a razão, de fato é alguma coisa que pode também trazer, né? Não é certo que traga, benefícios para os funcionários do ponto de vista de uma melhoria das relações a partir de uma melhoria da comunicação entre as pessoas. Então, são esses estudiosos, especialistas que fizeram esse fatiamento. Ele já havia, não é? Quer dizer, como eu estava dizendo anteriormente, principalmente a psicologia, né? E foi a ciência que melhor fatiou o ciclo vital, né? Estudando a infância, depois a adolescência, e hoje nós temos aí também os estudos sobre as gerações mais velhas. De modo que a gente percebe que esse fatiamento é próprio da modernidade, não é? Ou seja, do racionalismo científico, da ideia de controle, como você bem disse. Eu sei que você, Cláudia, gosta muito do Foucault, e eu também gosto. Então, todos esses mecanismos de controle entram em jogo, né? E na modernidade, essa ideia de entender melhor cada etapa da vida, né? Nós temos, por exemplo, o Erik Erikson, o Freud, esses grandes estudiosos que estudaram a infância, adolescência e por aí afora. E a partir dos anos 2000 é que se intensificaram esses estudos no mundo corporativo, no mundo empresarial, sobre as relações de geração na empresa. E aí fizeram essa classificação que a Beltrina começou a dizer aí, né? Os nascidos antes dos 40 são chamados de veteranos ou geração silenciosa, mas muitos deles são nada silenciosos. Por exemplo, temos aí grandes, para falar do mundo corporativo, né, grandes empresários que mandam e desmandam, e que a gente até pode pensar na intergeracionalidade também no mundo corporativo, que é muito interessante os estudos aí, né, que mostram como que se dá os conflitos pela condução da empresa, porque chega uma hora que os filhos dizem assim, opa, espera um pouquinho, acho que você já não está assim, muito a par, né, das inovações de administração, de gestão, etc. Então, acho que é também uma questão interessante. Mas a maioria, de fato, dos veteranos já está fora das relações de trabalho e são mais quietos. Depois temos os baby boomers, muitos deles estão à frente, né, das empresas, são os nascidos entre
mais ou menos 54, mais ou menos 64. Eu digo mais ou menos, depois a gente pode falar um pouco dessa dificuldade de ficar se estabelecendo data, né, de nascimento de uma geração e de outra geração. Depois dessa geração dos baby boomers, vem a geração X, que pega ali os anos 70, né, até o começo dos anos 80, e depois vem a geração Y, dos millennials, a partir do final dos anos 90, até 2012, quando eles colocam. A partir de 2012, a geração Alpha, que é a geração que está ainda na escola, mas assim que já nasceu com o celular, com o smartphone no bolso, desde o útero. Enfim, então a gente tem todas essas classificações, e aí tentando se dar um perfil, né, principalmente psicológico, comportamental, para cada uma dessas gerações. Então, dizem, né, os especialistas algo assim, os boomers, eles têm assim um apego à tradição, são mais resistentes a inovações, confiam na experiência deles e são muito pouco refratários a novas propostas. Os X ainda são mais conservadores, mas eles já pegaram um pouquinho das inovações da internet, do computador. Os Y, os milênios, já são mais atrevidos, né? E em termos de inovação, em termos de hábitos de lidar com a internet, com as redes sociais. E os Z, centennials, ou IGEM, que é uma nova terminologia, são 3 sinônimos, né, para dizer a mesma coisa, que são essa última geração que está ingressando no mercado de trabalho. Eles são mais acelerados, mais envolvidos com as tecnologias do que os milênios, do que a geração Y. Bom, então, assim, fica essa questão. Dizem, por exemplo, que os milênios, que os centênios, eles não vestem a camisa da empresa porque eles podem assim, passar de uma empresa para outra, mas sem muitos pudores, enquanto que os boomers e até os X vestem a camisa da empresa, etc. Aí, a Cláudia lembrou muito bem, temos que entender também a questão do viés de classe. Eu pergunto, será que um jovem que é pobre e é arrimo de família vai ficar pulando de empresa em empresa, ou ele vai se aguentar como chapeiro do McDonald's para poder levar uma contribuição para casa? Então, é isso. E aí o que eu acho também é que, assim, o exagero na caracterização de cada faixa etária, como a Cláudia falou, pode levar a estereotipias. Pô. E isso pode ser um tiro no pé. Então, assim, se passa a ideia para o jovem, né, de que o funcionário velho é completamente fechado a inovações, ele nem vai conversar com o cara, né? Ele não se sente à vontade. E se, pelo contrário, o mais velho, a ele for dito que essa juventude não quer nada com nada, ele também não vai se aproximar. Então, essa classificação pode ser boa, por um lado, porque, como também a Cláudia falou muito bem, dependendo do meio ambiente, dependendo do que está acontecendo, você tem um determinado perfil, né, de uma geração. Como o Karl Mannheim falou, ele foi o grande cara que deu uma burilada final no conceito de geração. A geração, o que é? É um grupo de pessoas que vivenciam importantes acontecimentos sociais, são influenciados por esses acontecimentos e têm uma interpretação próxima deles. Porque, por exemplo, em relação a uma guerra, em relação a um grande acontecimento, você tem pessoas de todas as faixas etárias. Mas os mais velhos, por exemplo, já podem ter visto acontecimentos daquele tipo outras vezes. Então, tem uma outra concepção. Enfim, isso vai formando, então, um perfil, né, uma identidade geracional. Então, é preciso mesmo estudar cada uma delas.
mas sem esse exagero de detalhes, Sim. porque isso é uma camisa de força, né, Cláudia? Sim, é uma camisa de força, porque está atento, né, assim, como você disse, a gente tem que estudar, é interessante estudar, relevante, mas tem coisas que não é uma questão da idade, né, é uma questão de como as relações são estabelecidas e o que o mundo, né, o que aquele contexto está oferecendo para aquelas pessoas e como as relações vão se estruturando, uma rigidez, né, nas relações, como você colocou, pode ser que o jovem ache que o velho seja mais rígido e não esteja aberto para mudanças, isso depende muito, e não necessariamente é uma questão da idade, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso também. Sim. De como o contexto vai colocando e produzindo, né? Que subjetividades vão sendo produzidas e quais são os endurecimentos, né? Onde enrijece que a gente não consegue fazer com que haja o encontro. Perfeito. Eu acho que vocês estão tocando num ponto que é bem interessante, né? Porque, assim, o que conceitua a geração, né? Então, o Zé trouxe todas essas nomenclaturas, né, que no mundo do mercado aí, né, vem designando, né, mas que um dos fatores que faz com que esses consultores de RH levem em conta para definir o que é uma geração ou outra é a relação que essa geração tem com a tecnologia, né? E que, portanto, vai possibilitar competências e atuações distintas no mundo do trabalho, né? Por outro lado, Zé, você também estava trazendo um outro fator que era esse, né? Por exemplo, nós estamos vivendo ante um fenômeno que é do coronavírus, né? E que isso impacta todas as gerações, né? Mas que, por exemplo, a geração dos veteranos, eles de repente passaram por outros fenômenos semelhantes e que o impacto desse fenômeno hoje pode ser diferente da geração, né? Então, você está trazendo um outro fator. Então, talvez fosse interessante, né, a gente deixar mais claro aqui quais são os fatores que se levam em conta para definir o que é geração. Eu sei que é difícil, eu sei que há um embaçamento nesses conceitos, mas talvez até para esclarecer um pouco para os nossos ouvintes um pouco sobre a dificuldade de se definir, né, um único conceito quando ele tem vários fatores que implicam nisso, né? Os estudos intergeracionais, eles se dividem entre aqueles que se dão dentro do ambiente familiar, e esses até foram mais esmiuçados, principalmente pela psicologia, pela psicanálise, né? Relação pais e filhos, relação agora cada vez mais estudada, netos e avós, né? Até um nome novo foi criado para nomear essa relação, a avosidade. Então, assim, temos essa frente, né, de estudos aí no universo familiar. E também uma visão mais histórica ou sociológica, que é dos movimentos sociais, que é do impacto, né, desses acontecimentos, como que isso impacta nas gerações. Agora, os fatores são vários. Não é preciso pensar muito na grande diferença que pode haver entre a geração de classe média norte-americana e a população pobre da Nigéria, em termos de acesso à informação, em termos de acesso à educação, né? Então, acesso à informação, acesso à educação, condições de saúde, são fatores muito importantes. O tipo de governo que se tem, né? Quer dizer, aqui, os vários anos de ditadura militar
de certa forma, trouxeram imensos prejuízos para a arte, para a cultura, né? Lembrando a censura que tivemos, né? As manifestações artísticas, ao teatro, à música, ao cinema, etc. Qual foi o resultado disso, o impacto disso? Eu desconheço estudos a respeito, mas presumo que foi uma geração, né, que nasceu nesse período que, de alguma maneira, também ficou empobrecida. E aí, assim, se não tem um suficiente acesso à informação, se não há um debate público, democrático, aberto, a própria interpretação dos acontecimentos fica prejudicada. E nessa falta de democracia, ou por conta, por exemplo, dessa onda de conservadorismo, não só no Brasil, que nós temos por aí, também fica difícil desenvolver um espírito crítico. Então, fiquei chocado em algumas manifestações que eu vi pela mídia de jovens defendendo a volta da ditadura, sem saber direito o que foi que aconteceu, por que aconteceu a ditadura, quais foram os efeitos, não é, que ela produziu, efeitos nefastos, devastadores. Então, acho que todos esses fatores são determinantes. Agora, por outro lado, apesar das diferenças regionais de conjuntura, política, econômica, nós temos um globalismo cada vez mais global, se a gente puder falar assim, né? Uma interconexão cada vez mais profunda entre as pessoas do planeta, né? A gente está tendo a oportunidade sublime de ter uma consciência planetária. Por isso que adolescentes como a Greta Thunberg, né, são preciosíssimas para levantar, né, os secundaristas e toda a população que vem atrás desses meninos para a importância de se preservar o clima no planeta. Porque é uma questão de sobrevivência nessa altura, não é? Uhum. Enfim, em relação a todas as desigualdades também, né? Então, nós pensamos que é possível pensar que essa consciência seja o lado luminoso de toda essa modernidade complicada, essa pós-modernidade, como alguns chamam, né? Onde nós temos essa exacerbação do consumismo, do individualismo, um uso equivocado das redes sociais. Aliás, falando em redes sociais, falando em smartphone, eu quero mostrar para vocês aqui um livro que eu achei bem interessante. Eu não sei como é que aparece a imagem. Aparece invertida? Não, aparece séria. Né? Aparece séria? Essa é uma estudiosa norte-americana, Jean Twenge. Olha só o que está escrito na capa do livro. Hi, Jane. Por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a idade adulta? Bom, você vê essa capa, você fala assim, isso é mais um best-seller, essa mulher quer vender livro e tal, não sei o quê. Não, gente, ela fez pesquisas muito, muito criteriosas, inclusive se valendo de uma vantagem, né, que é estar nos Estados Unidos e não no Brasil, no seguinte sentido: lá eles fazem levantamentos sobre comportamento dos escolares, alunos principalmente do ensino médio e também dos colleges, da universidade, da faculdade, com um nível de detalhes incríveis, fazem levantamentos mesmo, pesquisas. Então, essa mulher conseguiu, a partir desses dados, fazer comparações muito interessantes, não só naquela base do achismo, né? A gente vê um jovem assim, se comportando de um determinado jeito. Hoje a gente fala assim, todo jovem é assim. Não, isso não pode. Tem que ser uma coisa controlada, uma coisa... E ela se aproveitou, então, desses levantamentos que eles fazem para estudar essa geração aqui, que é a geração Centennial, ou Z, ou IGEM, ela batizou de IGEM, para mostrar como é que está
essa moçada hoje. E, assim, em resumo, só para, né, ficar um pouco a ideia do que ela diz, ela coloca, anotei aqui para não me estender muito, né, e ir direto ao que ela diz. Uma questão é essa aceleração, e essa ideia de multitarefa. Né? Multitarefa também é uma coisa complicada, viu? O pessoal de RH tem estimulado esse tipo de coisa, nada contra o pessoal de RH, mas, assim, o foco é melhor que a dispersão na elaboração de um produto mais elaborado. Eu admiro principalmente as mulheres, né, que conseguem fazer 300 coisas ao mesmo tempo, enquanto que nós, homens, temos 2 braços esquerdos. Eu, por exemplo, só consigo fazer uma coisa de cada vez. Mas, por outro lado, se a gente levar essa coisa de multitarefa muito a ferro e fogo, é complicado, porque as pessoas acabam não produzindo coisas muito boas. Né? Então, assim, impaciência, aceleração na execução de tarefas tornam essa juventude com mais dificuldades de trabalhar em equipe. É uma conclusão dessa especialista. Não é? Aí, assim, e eles saem menos de casa, ela diz. Tudo isso com gráfico, com tabela, etc. E tal. São acompanhados. Quando saem, são acompanhados por seus pais. Sintoma, ela diz, de uma dependência paterna mais acentuada. E parecem insatisfeitos com essa condição. Eles se relacionam muito pelas redes, mais, claro, do que presencialmente. Bom, agora com essa pandemia até a gente, né? Mas, enfim, isso já é uma característica muito forte neles. Mas, principalmente por mensagem de texto, viu? Eles também não falam muito por telefone. Diz ela, namoram menos e fazem menos sexo. Também, né? Se fica muito tempo em casa. Quando os pais são mais liberais, até que deixam, né, os adolescentes mais à vontade nos seus quartos, com seus namorados, com suas namoradas. E as famílias, ela diz também, né, têm menos filhos hoje, e, portanto, acabam criando com muito mais atenção as suas crias, o que pode gerar superproteção e, vamos dizer assim, até mimo, né, muito excesso de mimo. Isso faz com que demore mais a amadurecer e ingressar na vida adulta. Isso é um pouco do perfil que ela passa. Ela fala também do aumento dos transtornos psíquicos em adolescentes e jovens universitários, né? Um aumento também verificado de ansiedade, depressão. Isso antes da pandemia. Agora a gente presume que a coisa pode estar até mais complicada. E afetando principalmente as meninas, as moças, porque, segundo na pesquisa dela, elas passam mais tempo nas redes, fazendo selfie, né? Como ela diz aqui, demonstrando felicidade, porém ansiosas por receberem likes. Bom, isso parece que é um fenômeno aí, né? Da pós-modernidade mesmo, a necessidade de reconhecimento. Olha, eu existo, pessoal, e tal. Enfim. Por outro lado, para não falar que ela só fala de coisas negativas, né? Porque senão a gente fica achando essa juventude completamente perdida, né? Também, então, não é bem assim. Essa juventude está mais inclusiva, né? Apoiando mais fortemente direitos civis para todos, ela diz. A população LGBT, as mulheres, direito das mulheres, equiparação de direitos, aos negros, né? Apoio aos negros. Enfim, então esse é o lado bom. Essa moçada, segundo ela, e eles, em relação à política, se dividem muito entre direita e esquerda, mas preferem não aderir a partidos. Não confiam nos partidos, que fazem bem, né? A gente entende por que essa moçada não consegue. Quanto a drogas, ela diz aqui, né? Embora fumem menos maconha do que nós, lá dos anos 60, né, do que os baby boomers, a maioria dos centennials, diz ela, é favorável à sua liberação, porque valorizam as decisões pessoais.
Não é estranho, né? Porque, por um lado, por exemplo, do ponto de vista teórico, valorizam as decisões pessoais, mas, assim, prefere o conforto da casa e se acomodar à vida com os pais, não é? Tendem a apoiar o aborto, né, pela mesma razão, valorizando as decisões pessoais. Bom, e aí a gente fica pensando assim, comparando, né, essa juventude aí atual com as anteriores, o que dá para dizer? Que, como qualquer geração, né, há aspectos que podem ter uma positividade, outros nem tanto, não é? Mas eu lembro da Margaret Mead, da antropóloga, que escreveu um livro importante, né, sobre o gap, né, a barreira, o fosso entre as gerações. Ela, nos anos 60, ela viajou, né, porque assim ela viu um mundo se descortinando, com a conquista da Lua, com a televisão via satélite para o mundo inteiro, não havia internet, mas ela já percebia essa revolução nas comunicações. Então, ela disse que essa juventude que vinha aí, né, teria pouco a aprender com os adultos, porque as transformações seriam tantas e tão aceleradas que os mais velhos não poderiam contribuir. Bom, se a gente vê alguns problemas aí, né, com a juventude de hoje, talvez a gente ache que ela possa ter exagerado um pouco nesse otimismo todo com as novas gerações. Mas isso não significa que essas novas gerações também não possam melhorar algumas coisas que nós estragamos, que nós até desarrumamos, né? Então, para finalizar, desculpem, eu estou falando demais, mas eu só queria completar dizendo o seguinte, que deve haver uma dialética muito fina, muito sutil, no encontro de gerações, de modo que deve prevalecer o respeito, né? Se os jovens eles respeitarem a experiência dos mais velhos e escutá-los, e da mesma forma os velhos escutarem os jovens, é possível que essa somatória, né, da tradição com a inovação possa, de fato, melhorar as nossas condições de vida. Vamos torcer para isso. Em relação à pandemia, outro capítulo, né? Como é que agora está a situação. Sim, sim. Só queria colocar uma coisa que o Ferrinho colocou, né? Que essa pessoa aí, essa pesquisadora até falou, os jovens não teriam muito o que aprender, né, com os mais velhos, não sei como fica isso, mas eu também tenho lido muito isso, que em relação a esse ideal que a gente tem, né, de juventude hoje, né, pegando um outro lado aí, se a gente tem um ideal que o modelo é a juventude, então também a gente tem esse embaçamento aí das gerações, uma certa confusão, né? Você fala bem disso, né? Desse embaçamento, mas como é que fica, né, Ferrinho, a questão dessas pessoas mais jovens que não têm esse eu mais velho para se inspirar, né? Esse eu, como é que eles vão esse lugar do adulto, do velho, ele está indo por terra abaixo. Uhum. Como é que fica? Porque eu acho que, enquanto psicólogo, você pode, né, até falar melhor isso, dessa referência de você ter o outro ali. Uhum. Mas antes de você responder, Zé, tem um monte de questões aqui que eu acho que poderemos agrupar na sua resposta. Então, o Felipe Nascimento, ele pergunta: os conflitos de gerações intensificaram-se com o aumento da expectativa de vida? Que vai um pouco ao encontro do que você está falando aí, né? Eu estou dando risada porque eu estou lembrando do nosso amigo aqui, ó, o Harari. Vocês estão vendo aí? Homo Deus e Yuval Harari, um grande best-seller, é o segundo dele. O primeiro chamou Homo Deus, esse chamou... o primeiro chamou Homo Sapiens, o segundo Homo Deus, né? Porque ele fala de duas revoluções.
a revolução das comunicações e a revolução da biotecnologia. Ele chama mais especificamente revolução da informação, revolução da biotecnologia. E eu vou responder aí para o... Como é que ele chama? Felipe. Felipe Nascimento. É o Felipe. Então, Felipe, assim, ele diz que em função da revolução biotecnológica, nós vamos ter um crescimento exponencial da longevidade. Se a gente hoje fica admirado, né, daquela senhorinha de 116 anos que recebeu a vacina, daqui para frente, a programação genética vai fazer com que aqueles pontos nevrálgicos, aquele calcanhar de Aquiles que a gente pode ter em função de algum probleminha nos nossos genes, que nos predispõe mais a um câncer, mais a um problema cardíaco, vai começar a sumir. Então, Yuval Harari fala que nós, no futuro, aí não é tão próximo, mas no futuro, poderemos ser amortais. Veja bem, ele não diz imortais, amortais. Por quê? Porque a gente poderia resolver tirar a nossa própria vida, a gente poderia ter a infelicidade de ser atropelado por uma jamanta, ou ser engolido por um terremoto, e aí não tem conserto, não tem jeito. Então, só mesmo através dessas fatalidades, a vida humana poderia ser interrompida. Mas sem viajar tão longe quanto faz o Harari, a gente pode dizer que em algumas décadas a gente pode atingir 120, 130, 150 anos. Aí eu pergunto para você, como será que fica um relacionamento conjugal de 120 anos? Por exemplo, um homem de 150 anos que conserva a sua capacidade procriativa se relacionar com um filho de 5. São possibilidades. A longevidade em si mesma, eu creio que não tem a ver necessariamente com maior ou menor conflito. A menos que não se tenha uma boa comunicação. Esse jovem, por exemplo, filho de um homem de 140 anos, vai ter um certo trabalho para entender um pouco a história do pai, que ela vai ser um pouco longa, né? É um livro de muitas e muitas páginas. Mas isso pode ser, de fato, trabalhado, né, com uma boa comunicação. Eu acho que uma coisa é muito importante nessa jogada toda: o afeto, a amizade. Nossa, aí você tocou, Zé, num ponto que eu também... É a questão da amizade, né? Relações de amizade. E aí, acho que a gente vai encontrar um caminho, né? E poder melhorar e se chegar nesse ponto dessa longevidade se nós desenvolvermos relações de amizade, né? Onde tem verdadeiros encontros. Perfeito. E uma relação de ajuda mútua, né? Se a gente pensar pessoas vivendo 120, 130 anos, né? Por melhores que elas cheguem, pensando até na saúde e tal, tem coisas que ela vai necessitar de ajuda e a gente vai ter que contar com essa ajuda entre as gerações. É por isso que nós estamos dando prioridade para quem tem mais de 90 para vacinar contra a Covid. Caso contrário, a gente pensaria, de um ponto de vista do darwinismo cultural, sobrevivência do mais forte, é o seguinte: o cara vai morrer logo, então para que vacinar ele primeiro? Ou seja, se a gente ainda considera a vida humana como uma coisa muito preciosa, e se a gente considera que essa população de mais de 90 é mais vulnerável a esse bicho, se não fosse, também não precisaria ser população prioritária. Então, se a gente valoriza a vida humana, vai dizer não.
São eles que têm que serem vacinados primeiro. Claro, o profissional de saúde, etc., outros grupos também. Mas é isso, né? Então, eu acho que esse é o grande objetivo. A gente não sei se vai ter tempo de falar de políticas públicas, de programas e tal, de aproximação das gerações, mas, no meu modo de ver, esse é o grande objetivo de toda essa intervenção institucional para aproximar as gerações, que é do desenvolvimento da solidariedade mesmo. A Europa, em 2012, por exemplo, criou o Ano Internacional da Solidariedade entre as Gerações, né? Enfim, então... Por falar nisso, tem uma pergunta da Jéssica Finger, que ela do Rio Grande do Sul. Não sei de onde ela é. Eu sei que é. Tudo bem. Ela pergunta, bom, baseado nos seus estudos e nas suas atuações, né, como incluir nos currículos, desde a educação básica aos cursos de formação de educadores, meios de integrar essas gerações. E, para completar essa pergunta, né, o José Riani, né, deixa eu ver, o José Luiz Riani, o grande Riani, né? Ele fala, muito boa abordagem do tema, aqui no Claretiano, né, no Centro Universitário de Rio Claro, aqui em São Paulo, onde ele é docente de saúde coletiva no curso de medicina. Eles estão lá organizando um projeto de extensão interdisciplinar. Então, acho que aí estamos apontando para a necessidade de se pensar em programas, de fato, intergeracionais, que possibilitam, né, que as gerações possam estar em relação umas com as outras, né? Exatamente. Eu tive a... Diga, Cláudia, pode falar. Não, pensando na pergunta, né? Pode me cortar mesmo, porque eu falo demais, viu, Cláudia? Então, tá bom, vou tentar falar um pouco aqui, viu? Não, pensando na pergunta que ela fez, né, de como a gente pode colocar isso nas escolas, já desde a educação infantil, eu acho que existem várias possibilidades, tendo em mente isso de como fomentar as relações. Então, se eu estou pensando na escola, como colocar em encontro, né, a criança da educação infantil com o Fundamental 2 ou ensino médio, se a escola tiver toda essa grade, você já pode ir fazendo esses encontros, né, dentro da própria escola, com os próprios alunos, com as crianças e adolescentes. Pensar também na diversidade, né, a gente fala da escola inclusiva, que nem sempre, né, ela se diz inclusiva, mas não tem. Pensar nas diferenças. Quando você promove o encontro entre diferentes, eu acho que você está trabalhando com essa noção de relação, porque pensar na intergeracionalidade, né, é pensar nas relações, em como estabelecer e manter relações, como possibilitar encontro, como que a partir do momento que essas pessoas estão com um objetivo comum, elas podem se conhecer o outro e olhar, né, para fora. Uhum. E aí potencializar esse encontro e potencializar a vida de cada um. Não sei se vocês concordam, mas dentro da escola do meu filho mesmo, eles faziam esse trabalho de os mais velhos que criavam uma atividade onde envolver toda a escola. Então, o ensino médio tinha que pensar em atividades com as crianças pequenininhas, com os funcionários, com os professores. Então, escolher um tema e que aí eles vão ter que debruçar sobre esse tema juntos e deixar na mão de outras idades, né, de outras gerações, irem conduzindo isso. Isso é uma proposta interessante, que eu vi bons resultados. Até para dar uma dica para ela, que perguntou. Sem dúvida, o espaço da escola é um espaço intergeracional por excelência. Por excelência. Aí você tem a intergeracionalidade entre professor e aluno, entre funcionários e alunos, entre alunos mais velhos e mais novos,
E tem também a possibilidade de integrar a comunidade no espaço escolar. A gente sente mesmo que é raro que haja assim, escolas públicas que funcionem, né, num final de semana. Muitas sofrem justamente depredações porque ficam fechadas. Então, a escola deve, né, se abrir mais à comunidade. Quando a gente fala em comunidade, fala em encontro de gerações, necessariamente. Então, acho que isso é importante. Abrindo para a comunidade e mapeando, né? Tem o Hospital Premier, onde ele está localizado, aqui em São Paulo. Ele mapeou as escolas e faz trabalhos junto com as escolas. Então, no final de semana, ou quem, né, do hospital pode ir, porque é um hospital de cuidados paliativos, ele pode ir lá para a escola, fazer projetos lá, ou o pessoal da escola vai fazer os projetos no hospital. Essa questão de mapear, de trazer a comunidade junto. Exatamente. Eu estou me lembrando do Instituto Cairós, em Minas Gerais, né, que fez e faz, né, um trabalho belíssimo de inclusão da comunidade, essa comunidade que estava abandonada à sua própria sorte. Essa região, perto de Belo Horizonte, se chama São Sebastião das Águas Claras, conhecida como Macacos. Acho que devia ter muitos macacos ali, porque era uma região de mata, não é? De serra, e assim muito voltada para o turismo. Então, a população local tinha assim uma inserção como mercado de trabalho, os bares, restaurantes e as pousadas ali, mas assim, sem uma vida comunitária. E aí um grupo de arquitetos resolveu construir, junto com a população, o próprio centro comunitário, aproveitando o conhecimento da técnica do Adobe, né, desses mais velhos ali da comunidade, para construir fisicamente a escola, a partir de uma espécie de workshop, de um grupo de trabalho integrado por arquitetos da capital e seus estudantes, estagiários e a população local, né? Construíram um espaço agradabilíssimo, chamaram os velhos da comunidade, os idosos e as idosas, e tentaram valorizar todo o conhecimento dessa gente. Os resultados foram estupendos. Por exemplo, o conhecimento que elas tinham e têm de medicina popular, no conhecimento das ervas, acredite se quiser, virou remédio recomendado pelos médicos do posto de saúde local a partir de uma autorização da Anvisa. Então, num vídeo, aparecem os médicos com os vidrinhos de remédios produzidos por essas senhorinhas, velhinhas. E esses idosos foram para a escola local também. Viraram contadores de história, reunindo, né, como atividade extracurricular as crianças em volta deles para contar a história da cidade, da comunidade, das famílias ali. E um trabalho de rodas de músicas, enfim, tradições, né, culturais. Eu acho que você está trazendo uma questão que, assim, né, há iniciativas, né, esporádicas no país. Aqui no chat tem algumas pessoas colocando, então a Kátia Saraiva, ela colocou que também na PUC de Caldas, né, Poços de Caldas, né, no curso de psicologia, ela incluiu a temática na disciplina, né, e aí eles vão fazendo projetos de extensão. Ano passado, eu dei uma eletiva também para os meus alunos do segundo ano de psicologia sobre a questão da intergeracionalidade, né? Aqui o Arthur, que é o nosso grande amigo também do Rio de Janeiro, ele fala que também já há creches, né, organizando atividades, reunindo crianças e idosos, né?
Em Portugal, no Porto, onde ele também morou muito tempo lá, ele fala que há um projeto chamado Aconchego, onde idosos hospedam jovens universitários oriundos do interior, né? Então, assim, eu acho que são iniciativas, a Cassandra também, Franco, que é lá do Piauí, falou que durante 14 anos, né, ela também coordenou um curso, né, um projeto, um grupo intergeracional, o Intergera, né, idosos 50 a mais e graduandos, uma experiência muito bacana. Então, eu acho que está pipocando no país algumas dessas experiências, que são experiências que ajudam a criar afetos, né? E que, ao se criar afetos, você combate os preconceitos que existem em relação às gerações, seja dos jovens em relação aos velhos, ou seja, dos velhos em relação aos jovens, né? Então, eu acho que está aí, né? Eu acho que a gente poderia pensar até numa live só de programas intergeracionais, que a gente pudesse até fazer esse levantamento, né? Até para mostrar possibilidades, né, de atuações, colocando as gerações, né, em contato umas com as outras, né? Gente, por incrível que pareça, já estamos há 1 hora aqui, então eu só gostaria então que vocês dessem uma palavra assim de finalização para então a gente encerrar, porque de fato passou voando esse tempo, né? Isso que é estar entre amigos, né? Então, uma palavra final de vocês. Cláudia. Então, eu acho que fica isso, né, esse convite para a gente pensar mesmo na questão das relações, vou repetir o que eu já disse, nas relações de amizade, de ajuda mútua, porque eu acho que é isso que a gente está precisando, pensando até neste momento, né, e o que vem a partir daí, como que fomos afetados e quais serão as consequências, né, dessa pandemia e desses momentos afastados, né, da família, com encontros impossibilitados aí, que a gente já tem pesquisas dizendo que a questão de atenção, memória, percepção, a depressão que vem aumentando muito, então buscar olhar para a possibilidade de promover encontros e fomentar as relações. Eu acho que é o que a gente vai precisar nesse tempo por vir aí. E eu queria dizer, né, assim, muito rapidamente, muito sinteticamente, em relação a essas políticas públicas, que depende de uma coordenação. Isso significa dizer que depende de um governo. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Política pública que favoreça a canalização de recursos humanos, materiais, financeiros, é disso que a gente carece. Porque, assim, como Beltrina colocou, experiências de aproximação de gerações na escola, na comunidade e nos vários espaços sociais, nas instituições culturais, como o programa que eu coordenei durante anos no SESC, acontecem aqui e acolá. Tem experiências riquíssimas. Eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas que nos assistiram, né, as pessoas que trabalham com isso, já fizeram experiências muito interessantes, muito ricas, muito proveitosas. O problema é que, sem uma coordenação nas várias esferas, não tem comunicação também. Então, a gente não fica sabendo. Eu, como, né, fico muito envolvido com o tema, fico fuçando sempre que eu posso, aqui e ali, tentando descobrir novas experiências. Mas, assim, isso poderia ser muito facilitado se a comunicação fluísse. E disso depende os governos e também a própria iniciativa privada, né? Instituições culturais e tudo mais. Imprensa, inclusive, né? Já que a gente tem uma jornalista muito importante aqui, que é a Beltrina, aproveito para falar também na responsabilidade da imprensa para espalhar, divulgar essas boas práticas.
Uhum. A gente já vem fazendo, né? Sempre que a gente pode, e inclusive também possibilitando cursos, né? Nós temos um na PUC, não sei como é que tá, né? A gente colocou até o link aqui, que é mais longo, e temos um agora em março com a Cláudia, né? A respeito de programas intergeracionais, né? Mas eu considero que falta muito conhecimento. E o diálogo, né? Eu acho que o diálogo entre as gerações, acho que é tudo, né? Eu gostaria, assim, quero agradecer, né, a todos os nossos ouvintes que acompanharam esta live, que participaram ativamente aqui, colocando as suas opiniões, né, também possibilitando ampliarmos essa discussão, né, e convidar para o próximo, que será no final de fevereiro, acho que é 27, se não me engano, onde a gente trabalhará a questão, o que é o conselho, né, do idoso, né? Muita gente, fora os profissionais da assistência social, a maioria dos nossos colegas, né, e muitos de quem nos escuta, né, não sabe o que é, né, o que vem a ser, né, qual é a sua função. Então, nós convidamos a Marli Feitosa, que é presidente do Conselho do grande Conselho Municipal do Idoso aqui da cidade de São Paulo, e uma jovem conselheira do Conselho de Campinas, né, para falarmos a respeito desse exercício de cidadania na velhice, mas que envolve a reivindicação, né, e a busca, né, por melhor uma maior dignidade nas nossas velhices, né? Então, estão todos convidados, né? Nós estaremos aí divulgando, né? E esperamos vocês, então, nessa live, né? Obrigada, gente, e até a próxima.